Em uma terra antiga, cercada por mares infinitos, nasceu um desejo impossível de ignorar. Não era apenas um sonho comum, mas algo profundo que inquietava o coração humano. Era como uma chama silenciosa que se recusava a aceitar limites impostos pelo mundo. Filho de um grande inventor, ele cresceu cercado por ideias que desafiavam a realidade. Seu pai não ensinava apenas a construir, ensinava a questionar tudo ao redor. E como antigos pensadores acreditavam, questionar era o início de toda a transformação. Mas nem todo questionamento leva à sabedoria. Alguns levam ao abismo. Presos entre pedra e destino, pai e filho viviam sem esperança de fuga. Muros altos, silêncio constante e o peso de uma vida sem escolha. Mas o espírito humano raramente aceita permanecer aprisionado por muito tempo. Foi então que surgiu uma ideia, ousada demais para parecer real. Uma ideia que não nascia da lógica, mas do desejo de liberdade. Voar, não como deuses, mas como homens que desafiam o impossível. Era mais do que fuga, era transcendência, era a tentativa de ir além da própria condição humana. Mas toda a criação carrega dentro de si um risco invisível, e toda escolha traz uma consequência inevitável. Subir demais significava se aproximar do sol ardente. Descer demais significava cair no abraço do mar profundo. Entre esses extremos existia algo raro, o equilíbrio. E talvez o homem tema mais o equilíbrio do que o próprio perigo, porque controlar a si mesmo é mais difícil do que conquistar o mundo. Então chegou o momento em que o impossível se tornou ação. O instante em que ideias deixam de ser sonhos e se tornam destino. Eles correram e o vento respondeu. E pela primeira vez, o homem deixou o chão para trás. O mundo ficou pequeno e o céu se abriu diante deles. O vento não era mais um obstáculo, era liberdade pura, era poder, era beleza, era algo impossível de descrever. E naquele instante, algo mudou dentro dele. Porque provar o extraordinário transforma para sempre o olhar humano. O comum já não satisfaz quem já tocou o impossível. E lentamente, a prudência começou a desaparecer. Sem perceber, ela se transformava em ousadia. E a ousadia em algo ainda mais perigoso. A ilusão de que nada poderia dar errado. Quanto mais alto ele subia, menor o mundo parecia. Menores pareciam os avisos, menores pareciam os limites. E ali nascia um erro antigo como o próprio homem. Confundir altura com poder e liberdade com ausência de limites. Mas o sol não tudo, ele apenas revela a verdade. Revela aquilo que sempre esteve escondido na fragilidade. E algumas verdades chegam tarde demais para serem evitadas. As asas começaram a mudar, quase imperceptivelmente. O que sustentava começou a se desfazer. E quando ele percebeu, já era tarde. O céu começou a se afastar lentamente, e o que antes era conquista virou consequência. A queda não foi apenas do corpo, mas da ilusão. E talvez o maior peso não seja cair, mas entender por que subimos tanto, por que ignoramos sinais, por que confiamos demais. O mar se aproximava, inevitável e silencioso, não como inimigo, mas como destino final. E naquele silêncio havia uma verdade profunda. O homem não é vencido apenas por suas fraquezas, mas também por aquilo que acredita ser sua maior força. E em um instante, tudo termina. Mas histórias assim não falam apenas de queda. Elas falam sobre o eterno conflito dentro de nós, entre razão e desejo, entre limite e ambição. Sobre o homem que olha para o céu e decide ir além. Porque, no fundo, não é o voo que nos define, mas aquilo que arriscamos para sentir que estamos vivos.